Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Interação Humano-Computador. Eu sou o professor Rony e irei acompanhá-los no decorrer dessa disciplina. Em especial, hoje iremos abordar a importância da interação humano-computador. Então, alguns pontos, que serão tratados nessa apresentação. A princípio, iremos falar um pouco do impacto das tecnologias de informação e comunicação. Iremos dar alguns exemplos de tecnologia de informação e comunicação. Iremos apresentar diferentes visões sobre a construção de sistemas interativos. Falaremos também de duas abordagens de desenvolvimento. Falaremos também sobre as características humanas que envolvem a interação humano-computador. E, por fim, iremos falar um pouquinho dos benefícios da interação humano-computador. Atualmente, as tecnologias da informação e comunicação estão cada vez mais presentes na nossa vida. Essa figura, nós podemos ver várias pessoas, vários perfis de usuários surfando na web, principalmente pelo smartphone. Nós percebemos o seguinte: nós temos um perfil de usuário aqui, temos um outro perfil de usuário aqui, outro perfil de usuário aqui, outro perfil de usuário, outro perfil de usuário e outro perfil de usuário. Perceba o seguinte: quando a gente fala perfil de usuário, olha só, nós temos aqui um senhor, com uma idade um pouco mais elevada, uma criança navegando na web, aqui já uma adolescente, ou seja, são diferentes perfis, diferentes experiências de usuário. E como essas tecnologias, estão mudando as nossas vidas? Essa imagem é um meme, de uma família, onde nós temos aqui o pai de família, interagindo com a televisão, a criança aqui utilizando o notebook, jogando. Já a mãe, que é a esposa do rapaz, até chega a ser engraçado que ela tá abrindo a janela, e a janela faz uma analogia com a janela do Windows. Então é um meme, na verdade, daí de como as tecnologias estão mudando nossas vidas. Aqui é mais uma figura bastante interessante, onde nós temos aqui uma reunião de família, vários integrantes, e percebo o seguinte, cada integrante da família está no seu celular, no seu smartphone. Chega a ser engraçado porque essa senhora aqui, com a idade um pouquinho mais elevada, ela só está observando, enquanto isso, todos da família estão utilizando seu smartphone. Então, tudo isso tem impactado as nossas vidas, a tecnologia. Com isso, podemos dizer que os sistemas estão em todos os lugares, no trabalho, nos médicos, nos equipamentos, nos notebooks, nas escolas, nos hospitais. A educação tem revolucionado a sua prática a partir do uso de computadores, tablets e celulares. Isso vem cada vez mais sendo utilizado, principalmente pela inclusão digital, pela evolução dos computadores e pelo barateamento desses equipamentos. As transformações estão acontecendo a nível mundial e tudo a um clique de distância. Temos sistemas cada vez melhores em termos de interface e interação. Temos crianças utilizando dispositivos, isso porque eles estão bem intuitivos, precisando de pouquíssimos cliques. Temos acesso ao conhecimento. No entanto, hoje na web as pessoas publicam de tudo. Então, de certa forma, precisamos ter um cuidado, porque o mundo virtual é um mundo aberto e nem sempre o conteúdo publicado
é confiável. Em relação às transformações sociais no plano nacional, podemos citar como exemplo a votação eletrônica e também vários projetos de inclusão que visam colocar mais dispositivos e maior conectividade no mundo das pessoas. Com isso, a evolução dos dispositivos é marcada principalmente pela inserção dos smartphones de maneira global, onde temos vários recursos como, por exemplo, o acesso à internet, o 4G, o 5G, né, que está chegando, que vai dar uma cobertura ainda maior e muito mais rápida. Nós temos câmera, música, jogos, GPS. Tudo isso nós temos, né, em um dispositivo que cabe no nosso bolso e ainda com um preço super competitivo. Resumindo em poucas palavras, né, a IHC ela prevê que nós devemos construir sistemas para ajudar as pessoas, sendo sistemas seguros, com restrições de acesso, que sejam sistemas produtivos, onde um clique dispara várias ações com alertas. Os sistemas devem ser práticos e estimulantes, devem ser agradáveis, com mensagens de erros bacanas, com imagens, ilustrações, isso tudo ajuda no processo de interação. E por fim, a IHC prevê que deve-se sempre avaliar os sistemas antes de liberar ao público. Iremos falar de modo mais detalhado nesse ponto posteriormente. Dessa forma, para a construção de cada sistema, nós temos diferentes visões, porque o fabricante de hardware, por exemplo, ele pensa no sistema interativo que se adapte ao hardware que ele tem, por motivos de negócio. Os desenvolvedores de software já querem sistemas que sejam fáceis de desenvolver, que sejam próximos ao que eles já constroem. É necessário levar em consideração a dificuldade de construção, e eles sempre vão optar por sistemas com atalhos, sistemas que eles consigam resolver facilmente, porque são usuários especialistas, diferentes de usuários que precisam de texto ou guias para executar atividades. Temos também a visão do suporte, manutenção e organizações, né, que querem sistema com custo bom e fácil de adotar. Então, cada um enxerga a tecnologia sob uma perspectiva, sob um ponto de vista diferente. Assim, nós podemos citar duas abordagens de desenvolvimento: a convencional e da área de IHC. A convencional, nós temos os dados de dentro para fora em relação aos usuários. Já em uma abordagem da área de IHC, os usuários que vão praticamente dominar o desenvolvimento, colocando assim as suas restrições, os seus gostos, as suas experiências anteriores, como entrada para o desenvolvimento. Então, diverge de uma abordagem de dentro para fora para uma de fora para dentro. Então, essa é a ideia. Outro ponto, né, importante é a natureza da interação, porque nós precisamos investigar o que acontece quando as pessoas utilizam sistemas. Precisamos estar antenado em como as pessoas vão utilizar na prática e também descrever e aplicar o que desejamos em uma aplicação, prevendo ainda as consequências na vida das pessoas. Imagina que eu tenho um sistema de difícil memorização, né? As pessoas vão ficar provavelmente frustradas, não vão conseguir utilizar, né? Então tudo isso tem que colocar na balança e precisa ser visto.
Aqui nós temos uma figura, né, um meme, na verdade. Essa primeira figura, a gente observa que o desenvolvedor ele projetou 3 recipientes para o gato se alimentar, mas na prática é essa bagunça aqui. Então temos que verificar concepções de utilização, questões culturais e sociais, as cores, por exemplo. Cada sociedade entende as coisas de uma determinada maneira e o contexto também do uso, né, do desenvolvedor, às vezes é diferente do usuário. Então é importante colocar para o desenvolvedor as reais necessidades, os gostos, o perfil de usuário desejado, para que ele entenda e faça assim as modificações necessárias. As características humanas devem ser observadas sempre, porque estamos lidando com pessoas e as pessoas têm várias dificuldades. E se você colocar barreiras de acessibilidade, vai dificultar o uso daquele sistema. Então, as pessoas têm um certo limite de aprendizado de verificação de informações. Devemos prezar, então, sempre pelas interações naturais. E o que são, né, interações naturais, né? É você lidar com mensagens curtas, mensagens que sejam claras. Deve ser permitido que tenha espaçamento entre cada botão para deixar cada interação da forma mais natural possível. Quando a gente fala de cognição, entra a área de psicologia de comportamento. Então, todos esses aspectos, todos esses pontos merecem e devem ser observados. E aqui nós temos algumas figuras, né, diferentes usuários. E aí quando a gente fala IHC, né, o que está querendo, né, remeter esse H aí? É o homem, né? O H é o homem. Opa, a canetinha parou. E aí nós temos vários perfis de utilização, né? Então pensa, né, num sistema de GPS, né? Esse sistema ele tem que atender que o usuário, né, não está com toda a atenção naquele sistema e também não pode interagir com as mãos, principalmente o motorista, pois qualquer deslize pode acarretar em um acidente. Então o contexto de uso é super importante. A questão da idade, os idosos, a interação humano-computador trabalha muito na área de limitação dos usuários. Então, os sistemas têm que se adaptar e ser acessível a todos os públicos, né? Então, nós temos aqui diferentes públicos. Essa é a ideia dessa figura aqui. Aqui nós temos a população com deficiência no Brasil, né? Ela é extremamente significativa. E muitas vezes os desenvolvedores não estão com essa realidade na vida deles. Então, eles não conseguem ver as dificuldades por isso, né? Então, é importante o teste com o usuário, principalmente em diferentes perfis de idade mais avançada. O processo de desenvolvimento deve ter a preocupação com a interação humano-computador, principalmente com o produto final. Conhecendo as abordagens de design, estudando os processos, justamente para realizar produto de fácil utilização, com uma excelente interação e jornada de utilização. É importante avaliar casos de sucesso e de insucesso também. Lá para o final, próximo ao final da nossa disciplina, nós iremos avaliar alguns casos de sucesso e de insucesso em interação humano-computador. Então, alguns benefícios da interação humano-computador, né? Então, nós podemos citar vários benefícios de IHC. Lógico que cada organização tem um custo de implementar os conceitos de IHC. Os profissionais têm que fazer avaliação, não simplesmente produzir um sistema e achar que ele está ótimo. O custo-benefício da IHC é excelente, não deve ser desprezado de maneira alguma. Um software bem feito inclui a satisfação do usuário.
Assim, o software com boa usabilidade aumenta a produtividade dos usuários, né? Reduz o número e a gravidade dos erros, reduz o custo de suporte técnico e, principalmente, aumenta as vendas. Muito provavelmente, né? Se aquele usuário gostou de comprar, ele vai comprar novamente. Por que estudar IHC, né? Porque computadores estão em toda parte. Aqui nós temos uma foto, né, onde nós temos computadores, né, em diversos lugares, desde o nosso veículo, na praia, né, imagem, ah, o rapaz está na praia e ainda está utilizando seu notebook, né, tudo isso são dispositivos móveis. Então a importância aí de estudar IHC, porque computadores estão em toda parte, um dos motivos. Um outro exemplo bastante interessante é o exemplo da Apple, né? Como os dispositivos foram evoluindo, o Steve Jobs sempre prezou pela qualidade de seus produtos finais, no acabamento, na experiência como um todo, desde a parte de hardware, a parte de software também. Enfim, a loja de aplicativo da Apple, por exemplo, faz um teste rigoroso em cada aplicativo para prezar na excelência, na excelente experiência do usuário. É necessário projetarmos interfaces excelentes e não criar problemas para os usuários. E a gente vê uma figura aqui, né, de algumas crianças brincando com o tablet. Lógico que nós temos que dosar o uso de tecnologia, né, para não criar pessoas que não se relacionam. Porém, isso dosado é interessante e faz parte do nosso cotidiano atual. Por que estudar IHC? Porque a acessibilidade digital é lei. Acessibilidade é lei no mundo todo e também no Brasil. Já não é mais uma ideia, é uma recomendação, é lei. E tem estudos que falam que colocando acessibilidade nos seus produtos e aplicativos aumenta, aumenta a usabilidade. Então são coisas interligadas que devem ser vistas. Aí a gente observa nessa figura que nós temos um senhor, né, um perfil de um senhor com mais idade, uma jovem aqui ao fundo. Nós temos aqui, né, um usuário, né, um perfil de um cego. E aqui do lado nós temos a figura de um site. E o que, que eu quis trazer, né, com essa imagem, esse site? Vocês percebam o seguinte, né, que nós temos aqui uma forma de aumentar as fontes, então tudo isso deve ser visto, deve ser considerado. As imagens têm que ter texto alternativo. Por que, que eu estou falando isso? Porque nem sempre, né, às vezes, por incrível que pareça, ainda existem sites que travam, né, o aumento da fonte, que não utilizam textos alternativos nas imagens. Enfim, né, imagina só, para um usuário, né, um perfil cego, né, um cego, como que ele vai fazer para ler as imagens? Né? Enfim, tudo isso deve ser levado em consideração, né? Uma pessoa que tem algum problema, né, de visão, precisa aumentar a fonte. Então, todos esses pontos são tratados, são cuidados pela interação humano-computador. Então, para essa aula, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, né? Um pouquinho da importância da interação humano-computador na vida e no cotidiano das pessoas. Dessa forma, eu termino a nossa aula. Aqui nós temos algumas referências, né? Referências que eu utilizei aí para a criação desse slide. Também fazer um agradecimento especial ao professor Tiago Jabur aí, que concedeu o material aí das aulas de interação humano-computador. Até mais, pessoal. Grande abraço.